Queridos, boa noite. É uma alegria estar aqui de novo no Gol, compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Meu desejo nessa noite é continuar falando um pouco do que eu falei no domingo passado. Não sei quantos estiveram aqui no domingo, mas eu falei sobre o perigo da gente se amoldar ao mundo, ao presente século. E hoje eu quero falar de uma pessoa que se amoldou ao mundo. Um cara que era servo, que atuava dentro do reino, e que num determinado momento se amoldou à forma degenerada desse mundo e vazou, deu linha. Lendo o Novo Testamento, a gente encontra figuras que foram tudo, menos heróis na fé. Se você continuar lendo a carta de 2 Timóteo que eu mencionei no domingo passado, você vai encontrar nomes, figuras que foram tudo na Bíblia, menos heróis da fé. Judas Iscariotes que o diga. E um sujeito chamado Demas também que o diga. Por isso que eu quero pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Quem está com a Bíblia de papel é lá no final do Novo Testamento. Segunda carta do apóstolo Paulo para o discípulo dele, amado Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e parte do versículo 10. Paulo está bem idoso, já no fim da sua vida. Pouco tempo depois de escrever essa carta, o imperador romano manda cortar a cabeça de Paulo. Uma carta pastoral, e muito mais do que uma carta pastoral, Paulo abrindo o seu coração e conversando com seu irmão e amigo. Todos acharam? Vê se tem alguém aí perto de você sem Bíblia, ofereça uma carona no celular ou na Bíblia de papel aí, isso aí. Então eu vou ler com vocês, Paulo falando para Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Timóteo, procura vir rápido comigo ao meu encontro. Paulo sabia, eram poucos, eram os últimos os dias dele, e ele fala: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me. Em outras versões, vem a tradução assim, Timóteo, procura vir comigo depressa, porque Demas me desamparou, me deixou na mão, me largou, amando o presente século. Mas afinal, quem era esse vacilão do Demas? Não era demônio não, é Demas, não confunda, Demas. Demas foi um ex-seguidor de Cristo. Demas era um discípulo de Cristo. Demas fazia parte da célula mãe que acompanhava Paulo no ministério paulino. Se você ler a carta de Paulo a Filemão, você vai ver que fazia parte do grupo que dava suporte, que trabalhava direto com o apóstolo Paulo, vários irmãos na fé, inclusive Demas. Demas não era um novo convertido, Demas não estava começando a sua caminhada na fé. Por causa da obra missionária, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, Demas era um cara experimentado, estava ali do lado de Paulo, vivendo, compartilhando, testemunhando das experiências do cristianismo com o apóstolo Paulo. Mas aí nessa passagem que a gente acabou de ler, Paulo informa para a gente que esse cara ativo, o cara que era parceiro dele, que era companheiro dele na luta, havia abandonado tudo porque passou a amar o presente século. Aconteceu com Demas o que Paulo faz a advertência lá em Romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo, não se amoldem ao presente século. Demas não virou um aloprado, Demas não foi pego, se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, ele não era membro da igreja, foi pego fumando maconha lá na praia. Demas não cometeu um grande pecado moral, não encontraram Demas no barzinho da esquina esvaziando uma garrafa de vodka. Não, Demas, se fosse trazer para a nossa realidade, Demas estava semana passada liderando uma célula. Semana passada Demas era presbítero. Semana passada Demas era pastor. E abandonou tudo. Em algum momento da sua caminhada com Jesus, Demas foi perdendo a chama, foi perdendo o fogo, foi perdendo a vibe, foi perdendo o sangue nos olhos da caminhada com o Senhor. Ele não vibrava, em algum momento ele parou de vibrar que nem o apóstolo Paulo. Mas para quem estava andando com ele era imperceptível. Paulo não percebeu isso. Paulo era um cara ligado.
E estava ali Demas estava com Paulo. Demas perdeu a paixão, perdeu a alegria. Demas perdeu o amor pelo reino, porque se apaixonou pelo presente século. E aí, meus irmãos, o que aconteceu com Demas, e isso que é terrível, pode estar acontecendo agora, com qualquer um que está aqui dentro desse auditório e que diz ter um relacionamento saudável, sério com o Senhor. Isso que é aterrador. Gente que afirma ser cristão, gente que oficialmente está ligada a uma denominação, um rótulo evangélico cristão, mas que pode estar vivendo a sua vida já sem brilho, sem paixão por isso tudo que significa o reino. Gente que já começa a questionar se de fato é impossível viver a vida sem você. Galera, foi assim que Demas desertou, né? Abandonou as trincheiras. Em algum momento da caminhada ativa, ele olhou para trás e falou: eu vou seguir a paixão do meu coração. Ele foi diminuindo o ritmo, ele foi ponderando, foi puxando o freio. Um cara que era parceiro, eu repito, deixou de amar a obra e se tornou um crente morno, centrado, de boa, em cima do muro. Porque crente não pode ficar em cima do muro, crente tem que ficar sempre do lado do reino. Com isso ele deve ter começado a achar que Paulo estava radical demais. Paulo está indo com muita sede ao pote. Porque Paulo representava a vida de entrega total. Paulo era um exemplo clássico do que todo cristão tem que ser. Um cara comprometido até as últimas consequências com o reino, com o evangelho. Se não for assim, não é para ser, não é. Não existe, né, já dizia um velho cantor, não existe quase cristão, não existe quase santo, não existe quase salvo. Demas, por certo tempo, um dia achou que a vibe de Paulo era irada, era maneiríssimo. Eu quero ser igual a Paulo. Mas aí ele começou a questionar, em algum momento ele começou a questionar: Paulo, essa pegada aí, será que vale a pena? E aí Paulo abre o seu coração para Timóteo e revela nessa pequena frase duas coisas muito ruins, que podem acontecer com a gente na nossa caminhada. A primeira delas, você pode ser abandonado por um parceiro, por um cara, por um amigo na caminhada da fé. Essa aqui é a primeira coisa que essas poucas palavras mostram para a gente. Podemos ser de fato abandonados por aqueles que julgávamos ser irmãos, parceiros, gente fechada com a gente. Ou pior, podemos ser Demas na vida de alguém. E aí, qual a principal lição que a gente tem que aprender desse versículo, dessa passagem de 2 Timóteo? Aquele que pensa estar de pé tem que se cuidar para não cair. A gente tem que estar ligado. A gente que já está vivendo uma vida aparentemente saudável com o Senhor, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, porque Demas não era um ET, Demas era um camarada igual eu e você. Por isso que está aqui na Bíblia, para mostrar para a gente, cara, o que aconteceu com uma pessoa que andava do lado de Paulo ali, fiel ao Evangelho, pode acontecer comigo e com você. Então, o que me interessa desse texto? Não é saber o que Demas fez, não é saber o que Demas cometeu. A gente precisa ter primeiro a consciência de que o fato de estar ligado numa igreja, de estar frequentando as atividades de uma igreja, de estar envolvidaço no ativismo da igreja, não imuniza a gente, não é uma vacina, não protege a gente dessas situações loucas que acontecem dentro de um ser humano. Então, sempre que eu leio essa passagem sobre Demas, eu lembro de outro texto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que Paulo fala exatamente isso que eu falei para vocês. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, tá tudo bem na sua caminhada com o Senhor? Está tudo maneiro? Show, maneiro? Paulo está falando aqui, aquele que pensa que está tudo maneiro,
cuide-se para que não caia. Cuide-se para que continue tudo maneiro como você está achando que está maneiro. Então, que ninguém se orgulhe na sua carne, nas suas capacidades, achando que está imune. Isso que aconteceu com ele não acontece comigo. Aquela palavra do pastor Henrique falando sobre Pedro aqui. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandono. Isso jamais vai acontecer comigo. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Você que pensa que isso jamais pode acontecer com você, cuide-se para que isso não aconteça. Por isso Paulo faz esse alerta esse pedido de socorro para o seu amigo Timóteo, e o Espírito Santo faz esse alerta para a gente hoje aqui no Gol. Você que está vivendo bem, que está levando a sua caminhada na boa com o Senhor, com seus irmãos, cuide-se para que isso permaneça assim. Em última instância, o problema que derrubou Demas foi o pecado da idolatria. Demas amou mais a si mesmo. E aí, amando mais a si mesmo, ele amou o presente século. O mais importante hoje é a gente meditar, já que a Bíblia falou que isso pode acontecer com a gente, o que a gente precisa saber para se cuidar para não cair? O que eu e você precisamos tomar consciência, sermos revelados de uma informação que nos ajude no nosso dia a dia a continuarmos caminhando de forma saudável com o Senhor, sem se desviar, sem se apaixonar pelo mundo, porque a coisa é muito sutil. A coisa não acontece de uma hora para outra. A coisa é muito sutil, então a gente precisa de uma prática constante que nos fortaleça, que nos proteja desses movimentos sutis que acontecem em qualquer ser humano. Então, o que na prática, eu e você, orientados pela palavra, pela Bíblia, o que a gente pode e deve fazer para a gente não cair nessa roubada que derrubou Demas? Demas é um caso clássico de um crente fiel, de um cristão que se amoldou ao presente século. O mundo fez pressão e Demas foi absorvido pelo presente século. Demas gostou de respirar aquilo que os não crentes respiravam. Demas gostou de experimentar, se apaixonou pela possibilidade de viver, de experimentar coisas que aqueles que não conheciam Jesus viviam. Então, a primeira aplicação, eu quero que você anote aí no seu tablet, no seu smartphone ou no seu coração. O importante é você colocar em prática. Primeira aplicação, que você não pode vacilar. Cara, mantenha a chama acesa. Franklin já falou isso aqui com vocês, numa outra oportunidade. Crente tem que manter a chama acesa por Jesus, mantenha a chama da paixão, do seu deslumbre, do seu encantamento por Cristo, constantemente aceso. Isso era uma ordem lá no Antigo Testamento. Já era Deus mostrando para a gente que a gente tem, cara, o fogo não pode se apagar. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Esse fogo não deve ser apagado. Levítico 6:13. Hoje, onde é o altar do Senhor? No meu e no seu coração. Onde que o fogo tem que permanecer aceso? Dentro da gente. Por isso que o casamento tipifica a nossa relação com Deus. Numa relação num matrimonial entre o homem e a sua mulher, se eles não mantiverem a chama acesa, cara, o amor acaba. Já ouviu essa expressão? O amor acabou. O amor acabou, é o fogo que se apagou, virou tudo carvão de novo, não tem mais nada. Então hoje no Novo Testamento o princípio não mudou. A única forma da gente não esfriar na fé, e igualmente vale para os nossos relacionamentos interpessoais, a única forma do amor não se esfriar, da paixão, do deslumbre não arrefecer, é a gente manter a chama acesa. Eu tenho que estar constantemente deslumbrado por Cristo. Eu tenho que estar constantemente encantado por Cristo. Por quê? Porque quando eu estou apaixonado, quando eu estou deslumbrado por alguém, eu não consigo fazer nada que magoe essa pessoa. Um cara deslumbrado por sua namorada, por sua noiva, não trai essa pessoa. Ele não adultera os pensamentos, os sentimentos, ele não corrompe aquela relação, se ele estiver deslumbrado por aquela pessoa. Quando que os adultérios e as infidelidades ocorrem? Quando o deslumbre pelo outro arrefece. Aí você começa a
se apaixonar por outras coisas. Então, o cara mantém a chama acesa. Você não pode correr o risco de se apaixonar pelos desejos malucos do seu coração. O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Corrupto e enganoso. Desesperadamente corrupto. Então, a gente está sempre correndo o risco de ser enganado pela sintologia. Sabe o que é isso? Não estou mais sentindo a presença de Deus. Não estou mais sentindo isso. Não estou mais sentindo aquilo. Bate com a cabeça na parede, que pelo menos dor você vai sentir. O ser humano não é escravo da sintologia, né? Eu não estou sentindo isso, então não vou mais fazer. Cara, você não é escravo dos seus sentimentos. Você sabe o que tem que fazer e sabe o que não pode fazer. Então faça o que tem que ser feito. Mantenha a chama acesa. Davi fazia essa oração. Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha como que o deslumbre, o encantamento, a alegria estão relacionadas com uma postura pronta para a obediência. E aí na prática, Marcão, tudo bem, você está falando aí, está lindo esse negócio de amor, deslumbre, paixão, tá, e como é que, o que eu faço agora então? Basicamente, 3 coisas simples que todo crente tem que fazer e que a gente só pisa na bola porque não faz essas 3 coisas simples. Oração, estudo da palavra e pregar a palavra para outras pessoas. Mateus 26, 41, Jesus fala isso. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está dando a dica aqui, cara. Vigia, esteja sagaz, esperto, esteja ligado, não se distraia, não dê uma de Zé, não se distraia, fique ligado e ore. A oração mantém a gente em contato com quem? Com o cara, com Deus. A oração mantém a gente ligado, a oração mantém a gente esperto. A oração mantém o nosso coração centrado, focado no Senhor. A oração não deixa a gente dar mole, dar bola para os desejos tortos do nosso coração. O semblante muda. Experimenta. Eu sei que nem todo mundo consegue chegar aqui na hora da reunião de oração, mas experimenta chegar um pouquinho antes e dá uma olhada no semblante da galera que sai da reunião de oração. O culto é outro, cara. A pegada é outra. Na hora de cantar uma música aqui para o Senhor, é outra vibe. Está em outro dial, está sintonizado numa outra estação. Então, assim, cara, oração é algo desumano que Deus está pedindo para a gente? Não, cara, não é. É alguma novidade? Não, não é. O que você mais escuta aqui dentro da igreja é a gente falando sobre isso. Em Colossenses, capítulo 4, Paulo fala a mesma coisa. Dediquem-se à oração. É um investimento contínuo, constante. Dediquem-se à oração. Estejam alertas. Olha só como é que está uma coisa associada à outra. A oração e ficar ligado. Estejam alertas e sejam agradecidos. Paixão. Cara, mantenha o coração sempre grato, sempre apaixonado, sempre com aquele desejo de se dar mais. Leitura, estudo e proclamação da palavra. Meu irmão, o Espírito Santo vai usar primordialmente para transformar a minha vida e a sua vida, o nosso caráter, o nosso entendimento, ele vai usar a revelação, a Bíblia. Tudo que a gente sabe de Deus, de Jesus, veio através da Bíblia. Qual a coisa mais importante para a gente conhecer nesse mundo? A Bíblia. Cara, não vai adiantar nada se você conhece pouquinho. Não vai adiantar nada se você conhece algumas coisinhas. Não vai adiantar nada você achar que só a exposição no sábado à noite, no domingo à noite, vai transformar você. Cara, eu já estou falando para você aqui que não vai. Vai acrescentar juízo. Você precisa estudar e conhecer. Isso é uma forma de você manter a chama acesa, de demonstrar a sua paixão pelo Senhor. O Evangelho é o próprio Cristo revelado. Quando você lê a palavra de Deus, você está tendo acesso à pessoa de Cristo, à revelação especial de Cristo para a vida da gente. Cara, é viagem. Você gosta de viajar? Cara, isso é viagem demais, muito.
É uma parada muito alta para a nossa cabeça. Mas é aí que o Espírito Santo usa para mudar o nosso entendimento, o nosso caráter. A palavra transforma a gente na imagem e semelhança de Cristo. É por isso que intencionalmente, todas as vezes que nós nos reunimos, tem pregação. Porque mesmo sendo mesmo ouvindo, a gente está tendo a oportunidade de ser transformado pela palavra. Mas eu preciso estudar, eu preciso investir, eu preciso ter conhecimento. Se eu de fato estou apaixonado por Jesus, cara, eu quero saber tudo de Jesus. Quero saber se ele gosta, qual refrigerante que ele gosta, para qual time que ele torce, se ele ficou até quarta-feira à noite assistindo aquele negócio. Eu preciso saber. Se eu estou apaixonado por ele, eu quero saber tudo sobre ele. E outra parada importante é, eu preciso compartilhar disso com outras pessoas. Não me interessa se as outras pessoas vão se apaixonar por ele também. Me interessa também, tá? Mas quando eu estou falando daquela pessoa que é alvo da minha paixão, eu estou o quê? Vacinando o meu coração. Eu estou protegendo o meu coração de desviar os olhos para as outras coisas, para as outras paixões. Então, toda vez que eu estou falando de Deus para alguém, toda vez que eu estou falando de Jesus para alguém com paixão, também não vai falar assim, eu sigo a Jesus, tem uma reunião sábado à noite lá na igreja que é muito legal, pô, você quer ir comigo? Pô, não, né? O cara apaixonado, ele tem que ter cuidado até para não ser o quê? Chato. Isso que a gente tem que ter cuidado. Você já conversou com um amigo apaixonado por alguém? Sobre o que ele fala 80% da conversa? É sobre a pessoa que ele está apaixonada. Se não for assim, não está apaixonado. Não está apaixonado. Então, um cara apaixonado, ele tá falando tudo, qualquer assunto, qualquer filme, qualquer série, acaba no assunto da paixão dele. Então, você precisa... São basicamente essas três coisas que mantêm a chama acesa. Gravou aí? Oração, estudo da palavra e proclamação do Evangelho. A gente precisa falar de Jesus para as outras pessoas. Isso mantém a fogueira aqui acesa. Efésios capítulo 5, versículo 26, Paulo afirma que Jesus tem purificado sua igreja através da sua palavra. Então a gente não pode negociar isso. Segunda aplicação, eu estava falando só da primeira, tá? Com várias subdivisões. Segunda aplicação, para a gente continuar firme na caminhada, para a gente continuar de forma saudável, sem vacilar, sem deixar ninguém na mão, cara, fuja dos desejos malignos do seu coração. Se a Bíblia falou que o seu coração tem desejos esquisitos, que ele é corrupto e ele é desesperadamente corrupto, o que você tem que fazer? Fugir dos desejos malucos do teu coração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ainda bem que está gravando aí, você depois ouve a gravação e anota lá. Fuja dos desejos malignos do seu coração. Paulo falando para Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Vou repetir, Paulo falando para Timóteo, para o mesmo cara que ele pediu ajuda. Timóteo, foge dos desejos malignos da juventude. Opa, você se considera jovem? Eu tenho cabelo branco só para enganar as pessoas. Ele está falando aqui, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Muita gente acredita que Paulo está falando aqui, se referindo a desejos sexuais, né? Parece que jovem só pensa naquilo. Não, e não é só isso. Jovem também pensa em outras coisas. E o que Paulo considera um desejo maligno da juventude é o atrevimento. O que Paulo, se você olhar esse capítulo, você vai ver que Paulo está falando sobre discussões sem fim, discussões que não levam ninguém a nada. Paulo está falando aqui, o Timóteo, cara, toma cuidado, principalmente com a marrentice, com a arrogância típica da idade da juventude. Não sei se isso tem a ver com a quantidade de testosterona que está rolando no organismo, mas o que é fato é que numa determinada idade do ser humano, ele é mais marrento do que já é. E aí Paulo está afirmando aqui, cara, toma cuidado com essas vontades, com esses desejos, porque isso é maligno.
Isso te assemelha aos demônios. Gente que arrasta a gente para longe do Senhor por causa de discussão. E discutir não é errado. A Bíblia vai falar que a gente precisa defender a nossa fé, que a gente tem que saber responder à razão da nossa fé, da nossa esperança. O que a Bíblia fala que é maligno é você entrar numa discussão dessa com o desejo incontrolável de ganhar essa discussão. Eu não vou levar desaforo para casa. Eu sou sempre o cara com a razão. A gente não fala isso, mas E aí Paulo está falando, cara, se você ganha todas as suas discussões, muito provavelmente você está perdendo todos os seus amigos. Então não seja atrevido, não seja arrogante. Cuidado, isso é maligno. Não seja o marrento crônico, o narizinho em pé, o chato. Só você acha que você é legal com esse tipo de postura. E aí Paulo sabia que na maioria das vezes que nós ganhamos as nossas discussões, nossos bate-boca, a gente está perdendo a amizade daquela pessoa. Repito, discutir, defender a fé, entrar em questionamentos, em conversas, onde você está fazendo isso de forma serena e pacífica, o difícil é fazer de forma serena e pacífica, mas é o que a Bíblia recomenda. Isso é lícito. A gente vai receber várias orientações para saber defender a nossa fé. Agora, o que Paulo está falando aqui e apontando como desejo maligno da juventude, se você ler esse capítulo inteiro, vai ficar claro para você. Paulo está falando, cara, olha só, não entra nessa furada de ficar discutindo. Isso apaga a chama. Você começa a se endeusar. Eu sou o cara bom, ganhei mais uma discussão. Aí o apóstolo continua as instruções nesse versículo, que são fundamentais para a gente seguir a Cristo com fé. Ele fala aqui, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz sozinho? Não, sozinho não, cara. Cristão não faz nada sozinho. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então nessa instrução, no final desse versículo, a gente encontra a nossa terceira aplicação, terceira coisa prática que a gente tem que fazer para permanecer firme na nossa caminhada com o Senhor. Cara, não faça nada sozinho. Não faça nada sozinho. Não se enclausure na sua caminhada com o Senhor. A instrução bíblica é que você busque tudo que a gente conversou até agora, juntamente com quem? Com aqueles que de coração puro, sincero diante de Deus, invocam o nome do Senhor. O que Paulo está falando na prática, a gente trazendo aqui para a nossa realidade, cara, segue a tua caminhada com o Senhor, frequentando uma igreja saudável, uma comunidade de fé, uma igreja saudável, que seja igualmente apaixonada pelo Senhor. Frequente uma célula saudável, onde a galera que frequenta aquela célula dá sinais claros de que estão apaixonados por Jesus. Seja companheiro, seja amigo de gente que vive encantada por Jesus. Seja amigo, companheiro do seu coordenador de célula, do seu discipulador, do seu pastor. Juntos com Jesus, cara, nós somos melhores. Com certeza, em algum momento da caminhada, Demas começou a andar sozinho. Ele estava presente nas reuniões, ele estava presente nas viagens missionárias, ele estava presente, mas já não estava mais lá. Ele já estava sozinho. E às vezes a gente tem a impressão de que nesse auditório lotado, a gente está andando com todo mundo. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que pode estar sozinho. Então, queridos, eu quero concluir lembrando que a palavra de Deus não fala mais nada sobre Demas. Não informa para a gente se ele voltou, o que aconteceu com ele, se ele fez o caminho de volta, se ele se arrependeu, não fala nada. Mas a palavra de Deus me garante, eu sou prova disso, que se alguém aqui, que está caminhando com o Senhor, em algum momento, perdeu a paixão pelo Evangelho, se você está aqui e está vivendo exatamente isso, essa frieza, esse desprazer com tudo que está acontecendo à tua volta, mas o Espírito Santo tem suscitado em você o arrependimento, então tenha absoluta certeza que você pode fazer o caminho de volta, amém? Você pode se reconciliar novamente com teu Deus, que te chamou para viver em novidade de vida. O Senhor está sempre com as suas mãos estendidas para todo aquele que
que se encontra caído e que pede socorro e pede perdão. Tá? Então tenha essa certeza, Deus vai estar sempre de braços estendidos para todo caído, para todo aquele que pedir socorro e perdão. Esse é o nosso Deus. É impossível viver a vida sem esse Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que se confessássemos os nossos pecados, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, purifica-nos, Senhor, de nossa injustiça, dos nossos caminhos tortos, Senhor. Livra-nos do nosso próprio mal, Senhor. Não permita que os nossos desejos egoístas nos dominem, Senhor. A gente não quer entristecer o Teu Espírito, a gente não quer entristecer o nosso irmão. Por favor, Pai, mantenha a chama do nosso amor sempre acesa pelo Senhor. Fortaleça os nossos pés na Tua direção, Senhor. E perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe o estrago que o pecado fez na gente, Senhor. E aqueles que se arrependeram, Senhor, aceite-os de volta. Restaura a alegria da salvação. Conceda, Senhor, perdão, novidade de vida, experiências novas com o Senhor, que de fato o encanto, o deslumbre, Senhor, sejam renovados, restaurados, Pai. Por favor, ajuda-nos a sermos fiéis ao Seu chamado, Pai, em todo momento. A gente quer viver para a Tua glória, Senhor. Por isso, não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Amém, queridos. Deus os abençoe. Vamos continuar louvando o Senhor.